Olá, seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje nós vamos estudar sobre a profecia das 2300 tardes e manhãs e a purificação do santuário celestial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Então, nós temos aqui no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, esta profecia que diz o seguinte: Então me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esta profecia é a profecia mais longa da Bíblia. E ela chega até os nossos dias. Ela fala de dois acontecimentos chaves. Na terra surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus, que foi jogada por terra e pisada pelo chifre pequeno. No céu, Cristo iniciaria o juízo investigativo, ou o juízo de investigação. E quando este juízo terminar, o chifre pequeno será finalmente destruído, e o reino é dado aos santos do Altíssimo. Agora nós vamos entender esta profecia com maiores detalhes. O texto central para esse estudo, como eu já li, é Daniel 8,14. Já vimos que esse santuário a ser purificado era o santuário celestial. E isto aconteceria apenas no término deste período profético de 2300 anos. Então, para sabermos quando terminam os 2300 anos, nós precisamos descobrir quando este 2300 anos começa. Então, nós precisamos voltar a nossa atenção ao capítulo 9 de Daniel. Então, vamos ler o verso de 1 a 3, verso 17 e 18. Diz o seguinte: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então aqui Daniel entendeu que o cativeiro do qual falara o profeta Jeremias sobre o povo de Israel, sobre os judeus, seria de 70 anos. E o verso 17 e 18: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Então Daniel aqui agora está orando pelo seu povo, orando por ele e orando pelo santuário, ou seja, pelo templo que havia sido destruído. E a profecia diz que o santuário seria restaurado. Então Daniel estava orando pela restauração do povo, pela restauração da cidade, pela restauração do templo, que estava em ruínas, o qual foi destruído por Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém 3 vezes. Na primeira invasão, no ano 605, os príncipes foram levados cativos, e entre eles estava Daniel. E através do profeta Jeremias, Deus havia falado que o cativeiro babilônico iria durar 70 anos. Então, já havia se passado 68 anos. E Daniel estava aflito porque faltavam apenas 2 anos para terminar o cativeiro babilônico. E ele não entendia e não estava vendo nada acontecer. E enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel foi enviado para explicar a visão a ele. Aqui no versículo 23 do capítulo 9.
No princípio das tuas orações saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. No verso 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então o anjo disse que 70 semanas estariam determinadas sobre o povo e sobre a cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão e para ungir o santo dos santos. Essa expressão determinada tem a sua palavra original no hebraico, hatak. Ela pode ser literalmente traduzida como cortadas, ou seja, as 70 semanas ou 490 anos seriam cortadas do período maior dos 2.300 anos. Então, 2.300 anos, 70 semanas ali foi separada desses 2.300 anos, ou seja, 490 anos separados. Este período de tempo seria destinado para o povo judeu. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Em outras palavras, o céu esperava arrependimento por parte do povo de Daniel, e se isso não acontecesse, o povo perderia o privilégio da nação escolhida. Então ali o anjo declara a Daniel que quando deveria iniciar o período das 70 semanas e os 2.300 anos. No verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O evento foi destacado. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E onde é que nós encontramos essa ordem? No livro de Esdras, registra 3 decretos, mas somente o decreto dado pelo rei Artaxerxes no ano 457 é que podemos aceitar e entender essa ordem. O decreto do rei Artaxerxes, no ano 457, cumpre os requisitos da profecia de Daniel 9:25. Artaxerxes não apenas deu a ordem para que fosse permitida a restauração, mas ele também deu a repatriação do povo judeu. Então, 7 semanas mais 62 dá 69 semanas. Somando isso aqui, nós temos 483 dias, né? 7 mais 62, 69. Então, cada semana possui 7 dias. Nós estamos falando de dias proféticos, ou seja, cada dia representa um ano. Então, 69 vezes 7, 483 dias, transformando isso em anos, tá? Se nós partirmos do ano 487 e viajarmos mais 483 anos, nós chegaremos ao ano 27 depois de Cristo. O que acontece aqui neste ano? De acordo com o anjo, este seria o ano do aparecimento do ungido, o príncipe, de acordo com Daniel 9:25. Tibério Cláudio Nero César
foi o segundo imperador romano pertencente à dinastia de Júlio Claudiano. O 15º ano de Tibério César é justamente o ano 27 da era cristã. Esse foi o ano do batismo de Cristo, quando ele recebe a unção do Espírito Santo. Vocês lembram ali, quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, né? E ouve-se uma voz do céu, Deus o Pai falando: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então aqui é o momento da unção de Cristo. Cristo é ungido. De acordo com a profecia, esse tempo levaria até o ungido, o príncipe. Então, cumpre aqui a primeira parte desta profecia das 70 semanas. Jesus estava então com cerca de 30 anos quando ele foi batizado e inicia aí o seu ministério terrestre. Então nós podemos apresentar a profecia até aqui da seguinte forma: 7 semanas, certo? Mais 62 semanas. E o anjo continua falando sobre a obra do Messias, do ungido, que ele firmaria aliança com muitos. No verso 27 do capítulo 9, diz aqui o seguinte, ó: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar a abominação, fará cessar o sacrifício e a obra de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Jesus foi batizado no ano 27, conforme a profecia. Ele faria firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Alcançando assim o ano 34. 27, quando ele foi batizado, mais 7 anos, chegamos ao ano 34. O que acontece nesse ano 34? Que marca o fim desse período de aliança. Estudando o livro de Atos, nós encontramos o último discurso de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Está registrado em Atos 7, do verso 1 ao 53, ali quando Estevão foi apedrejado. Após a sua pregação, ele foi apedrejado até a morte. Atos 7, 54 a 58. Porém, antes de morrer, ele contemplou Jesus em pé à direita do Pai, numa atitude de reprovação e julgamento à nação judaica. Então ali, quando os judeus apedrejaram Estevão, eles selaram o seu destino. Ali encerra-se o período das 70 semanas. O povo judeu perde o seu privilégio de nação exclusiva como povo de Deus. Isso ocorreu ali no ano 34 e marca assim o final dos 490 anos, ou as 70 semanas. Porém, a profecia informa que na metade da semana, Jesus faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Como que ele fez isso? Ele próprio deu fim ao sistema do sacrifício antigo, ou seja, ao sistema do sacrifício de cordeiro. Ele tornou-se a própria oferta. João 1:29, quando Cristo chega ali ao Rio Jordão, onde João Batista está batizando, João Batista olha para ele e diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No exato momento da sua morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se você vai ali no Antigo Testamento, quando Deus manda Moisés construir o santuário, nós já explicamos isso no estudo anterior, tá? No estudo sobre o santuário. O santuário era dividido em 2 partes, o lugar santo e o santíssimo. E um véu ou uma cortina separava esses 2 compartimentos. Então, quando Cristo morreu, essa cortina, esse véu foi rasgado de cima para baixo. Então, esse acontecimento do véu se rasgar de cima para baixo, indica o fim daquele sistema tipológico de salvação. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada no ano 457. Viajando 490 anos dados aos judeus, nós chegamos ao ano 34 depois de Cristo, quando Estevão foi apedrejado
Restando assim, então, 1810 anos, a profecia de 2.300 anos. Passaram-se 490 anos. Chegamos ao ano 34. Resta então ainda 1810 anos. Então você pega o ano 34, soma mais 1810, chegamos ao ano 1844. O tempo exato que inicia-se então a purificação do santuário. Eu vou deixar um gráficozinho no final deste vídeo, tá? Com as datas e os acontecimentos. Fazendo agora um paralelo entre o 10º dia do 7º mês no calendário judaico, dia em que acontecia a expiação em Israel, de acordo com Levítico 16, 29, com o nosso calendário atual, o calendário gregoriano, nós chegamos ao dia 22 de outubro de 1844. Neste dia, ou neste ano, 2 acontecimentos especiais ocorrem nessa data. Na terra surge a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus pisada pelo chifre pequeno, de acordo com Isaías 58, 12, Daniel 8, 12, Apocalipse 10, de 8 a 11. No céu se iniciaria o juízo investigativo, ou o juízo de investigação. E quando este juízo terminar, o chifre pequeno será finalmente destruído. Então, de acordo com a profecia, Daniel 8:10, o chifre pequeno cresceria até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos do céu e das estrelas lançaria por terra e os pisaria. Estas são as legiões terrestres do exército de Deus, seus santos e a profecia de Daniel. Então, o período de 2.300 anos, ele terminou ali. A profecia de 2.300 anos encerrou-se ali no ano 22 de outubro de 1844. Nesta data, no santuário celeste, Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele, quando subiu ao céu, ele foi continuar a sua obra no santuário celeste, no lugar santo. Então, nesta data, 22 de outubro de 1844, Cristo agora passa a atuar como sumo sacerdote no lugar santíssimo. Deu-se então aí o juízo de investigação. O apóstolo Paulo, ele diz que o juízo de Deus começa pelo seu povo, certo? Então, neste ano, nesta data, começou-se então o juízo do povo de Deus. Todos nós nesse momento estamos sendo investigados. A minha vida, a sua vida está passando por uma investigação. Primeiro começou pelos mortos, tá? E passar para os vivos. Então, queridos, de acordo com a palavra de Deus, nossas vidas, os nossos atos, as nossas ações estão sendo investigadas, estão sendo revisadas. A pergunta para nós neste momento é: como está a minha vida diante de Deus? Como está a sua vida diante de Deus? Se o livro se fechar, a porta da graça se fechar, qual será o meu e o seu destino nesse momento? Nós não sabemos em que momento em nossas vidas nós vamos fechar os olhos. Nós não sabemos em que momento da nossa vida Cristo irá voltar. Nós precisamos estar prontos, queridos, para sermos aprovados diante de Deus. Deus deseja que nós estejamos aprovados. Quando Cristo voltar a essa terra, deseja encontrar-nos aprovados, deseja nos encontrar com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Gostaria você de ser aprovado neste juízo, neste tribunal? Então ore comigo neste momento. Pai Celeste, Pai querido que está no céu, somos gratos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos cubra com a tua graça, com o teu manto sagrado, que o Senhor nos purifique cada dia, ó Deus, com o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Salva-nos para o teu reino, salva-nos por tua graça,
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo, que será sobre as 7 pragas do Apocalipse.